Graça e paz, meus amados, queridos irmãos. Estamos com mais um vídeo. Para a glória de Deus, quero convidar a todos para partilhar conosco, entrar no nosso canal, no YouTube. O nome do canal é Palavra Fiel e Verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Entre ali no meu canal no YouTube, dá um link, entra ali um joinha, se inscreva nesse canal, participa conosco, ajuda-nos. Nós oramos muito pela palavra do Senhor e queremos partilhar com os irmãos para que nós possamos crescer a cada vez mais, a cada dia, a cada instante, para a glória de Deus. E que nós temos uma missão de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para nós orarmos. A você que vai partilhar comigo e que vai escrever no meu canal, que Deus abençoe, eu já vou te agradecer, porque eu sei que posso contar com a sua ajuda. Nós temos que aprender do Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, através da palavra dEle, usar as nossas vidas para semear o Evangelho nos quatro cantos da terra. Hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos Marcos, no seu capítulo 16, o último livro do Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Que está escrito no seu versículo 15 de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos. E disse-lhes, Jesus dizendo, ide anunciai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Aí ele diz, no 16, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Quem não crer, será condenado. Vamos orar, para que Deus venha falar conosco através da tua palavra. Vamos junto, participe. Inscreva nesse canal e nos ajuda. E juntos nós vamos aprender muito do nosso Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo. Amados, hoje eu quero falar a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos a Deus. Em primeiro lugar, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho já existia no Velho Testamento, porque o Evangelho é de Deus. Se ele é de Deus, ele é de eternidade a eternidade. E no livro de Isaías, no seu capítulo 52, versículo 7, está escrito, na santa palavra de Deus, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia o bem, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Que lindo! Isso é o profeta Isaías falando no seu livro escrito, no seu capítulo 52, no versículo 7. Há 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. O profeta Isaías já profetizava a vinda de Cristo através do Evangelho. E aqui nós podemos ver que, mas a salvação é condenação, mas a salvação é através do Evangelho, e ela acontece de alguma forma mais. A salvação e a condenação, que quero dizer, ela acontece através da pregação do Evangelho. A salvação e a condenação acontece através do Evangelho, que é o Evangelho de Deus e de Cristo. E Cristo mandou para anunciar ao mundo o Evangelho. E ele disse, a salvação é para aquele que crê, mas aquele que não crê já está
condenado. Exemplos. E a salvação é para todo aquele que crê. Crer em que e em quem? Crer no Evangelho e crer em Jesus Cristo. O Evangelho nos fala de Cristo. Nos fala e nos ensina quem é Cristo. E nós devemos crer nesse Evangelho, na palavra que é o Evangelho. Porque a fé vem no ouvir e no ouvir a palavra de Deus. A fé é um instrumento que nos leva até Cristo. E Cristo nos perdoa e nos salva. Mas é para aquele que crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo. E através do Evangelho, a santa palavra de Deus, que nós somos salvos. E nisso recebemos a boa nova da salvação. E a salvação só Cristo tem para dar. Através do Evangelho, a tua santa palavra. Por que a palavra? Porque só a palavra liberta. A palavra é Cristo. A palavra é que liberta. Porque João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, ele diz, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem é Cristo. Porque Cristo é humano e divino. Ele é homem e Deus. Ele nasceu como homem. Mas ele é 100% homem e 100% Deus. E como homem ele está à direita de Deus. Como mediador das nossas causas. Intercedendo por nós. Interferindo por nós na presença de Deus. Então ele é o Salvador. Ele é a salvação. O Evangelho é dele. Porque só a palavra liberta. Só a palavra salva. Quem crer e for batizado será salvo, com condições. Mas que palavra? Que crerem que na palavra anunciada, que é o Evangelho, na palavra pregada, que é o Evangelho, na palavra oferecida, que é o Evangelho. Esse que crê nesta palavra e receber, esses serão salvos. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. E no 17 ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Para refletirmos, eu faço uma pergunta. Que tipo de evangelho está sendo pregado? Qual tipo de evangelho que está sendo pregado? Quantos tipos de evangelho existe hoje? Diverso. Diverso. Só que existe uma coisa. Entre tantos evangelhos pregados, entre tanto evangelho que nós ouvimos através da palavra pregada, só existe um que é fiel e verdadeiro. Só existe um que liberta e que salva. Esse que liberta e que salva é o Evangelho de Deus. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que salva, cura, liberta, transforma a vida e garante a vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo. Mas existe outro Evangelho, irmão Hermes. E esse é outro Evangelho que existe. O outro Evangelho que é pregado. Que Evangelho é esse? O outro Evangelho, que não é o Evangelho de Deus. Paulo responde no livro aos Gálatas. Aos Gálatas, Paulo responde no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8 e 9. Ele respondendo por evangelho que não é o evangelho de Cristo. Entre milhões e milhões que são pregados, não é o evangelho verdadeiro. Se não é de Cristo, é carnal. E Paulo diz o que é o outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo. E o que é, como são chamados todos aqueles que pregam outro evangelho, além do evangelho que já foi pregado. O que ele disse? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mais ainda, nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Malditos, seja amaldiçoado. Todos que anunciam o teu evangelho é maldito, é amaldiçoado.
porque só existe um evangelho que não precisa de remendo, não precisa de ajuda, basta nós anunciar, fazer o ídolo do Senhor anunciando o evangelho a toda e qualquer criatura. Cristo é suficiente, não precisa pregar outro evangelho. Esse evangelho é o evangelho de Cristo. E ele disse no versículo 9, assim como já vos tenho, assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se alguém anunciar um outro evangelho, além do evangelho de Jesus Cristo, fora desta palavra, é anátema, é maldito. Mas o verdadeiro evangelho é somente um, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro evangelho que possa salvar. Não existe outro evangelho que o homem possa salvar. Os outros evangelhos, veja o que está acontecendo. Existe o meu evangelho, o evangelho meu, o meu evangelho, o seu evangelho, o nosso evangelho. Isto é de nós mesmos. E se não é de Cristo, é carnal. Podemos ver que o evangelho dos judaizantes buscava duas coisas. Primeiro, desviar os gálatas da justificação pela fé recebida através da obra redentora de Jesus Cristo. Segundo, satisfazer a si mesmo. E hoje o que nós vemos é um evangelho para satisfazer a minha carne, satisfazer a minha vontade, satisfazer a vontade daquele que prega, não para satisfazer a vontade do Espírito Santo de Deus. O evangelho de Cristo é salvação. O evangelho de Cristo não é negócio. O evangelho de Cristo é alma salva para o reino do céu. Por isso, qualquer outro evangelho não salva, não liberta, mas engana e faz com que a pessoa se desvie da presença de Deus e não recebe a graça, a misericórdia, a salvação, que é o que Cristo nos deixou o evangelho, para nós anunciarmos o verdadeiro evangelho, para que ele salva, liberta e transforma aquelas vidas e ensina-as a caminhar com Cristo até o grande dia da vida eterna. Estamos vivendo com esse tipo de evangelho hoje? Sim. Com isto acontecendo, os evangelhos desviados do verdadeiro. Estamos sofrendo afrontas, humilhação e constantemente uma pergunta. E constantemente vem a nós uma pergunta. Por que o irmão fulano caiu? Por que a irmã caiu? Por que o jovem caiu? Por que a jovem caiu? A resposta é essa. Porque deixou de andar em espírito. Porque deixou de depender do espírito. Porque deixou de vigiar. Porque deixou de orar. Porque deixou principalmente na comunhão com a palavra. Porque se temos comunhão com a palavra, não queremos pregar um outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Não procuramos colocar remendo. Não procuramos ajudar a Deus. Mas pelo contrário, tornamos dependente de Deus, porque a palavra disse, João, o Evangelho de João 15,5, sem mim nada podeis fazer. E ele disse 15,7, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser que vos será feito. Ele está falando que a palavra tem que estar nele. Significa que nós temos que depender dele, o evangelho é dele, tudo é dele, é por ele, para ele, tudo é dele e nós temos que depender dele. Porque nós não fomos chamados para anunciar o nosso evangelho, mas nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo. O outro evangelho anunciado que não é o de Cristo é carnal. E por isso que tem muitos caindo porque está na carne. Né? Desejo exagerado, vê concupiscência que está vencendo, porque não está cheio do Espírito. Não está na palavra, porque diz que essa palavra é fiel e verdadeira. Guarde ela no coração, como Davi disse. O evangelho, antes de nós anunciarmos, nós temos que ter guardado nas tábuas do nosso coração. Antes nós temos que santificar a Deus em nosso coração. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Jesus Cristo em vosso coração e esteja preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que perguntar a razão da esperança que está em vós. Qual a esperança que está em você? É de ficar rico? É de ficar milionário?
É de largar sua mulher e viver com outra. Qual a esperança que está em você? É de praticar a fornicação? É de estar no adultério? Tudo isso é contra a vontade de Deus. E por causa disso muitos estão caindo. O desejo gerado de pecar, a concupiscência, a manifestação da carne, tudo isso é contra o Evangelho. O Evangelho de Deus é santo porque Deus é santo. Deus é luz e nele não há treva. Deus é santo. A palavra chega a dizer, veja como ele é santo, sede vós santa em toda a vossa maneira de viver. Santo é separado do pecado, totalmente para Deus, buscando sempre estar na comunhão com Deus. Andando em espírito, vivendo em espírito, para que você tenha força para vencer esse desejo de prostituir, esse desejo carnal, essa coisa carnal, imunda, a impureza. Se você estiver cheio do Espírito e vivendo o Evangelho puro e genuíno, guardando e preocupando em anunciar esse Evangelho, Cristo estará sempre contigo e comigo. E ele nos livra do pecado. Ele nos livra de pecar contra ele. Paulo diz que eu não envergonho do Evangelho. Mas quantos têm envergonhado o Evangelho de Jesus Cristo? Quantos têm envergonhado o Evangelho de Cristo? O temor acabou. E o pecado tomou conta. Aqui, mas o que mais vimos hoje são líderes renomados caindo no adultério, outros na fornicação. Está acontecendo todo tipo de pecado contra a santa palavra de Deus. Mas para aqueles que cometem o adultério, no início do Velho Testamento, Jesus sempre condenou, a ponto dele estar escrito, Êxodo 20:14, 2 palavras, não adulterará. Não adulterará. É Jesus falando isso, não adulterará. Por quê? Adultério é contra a palavra de Deus. Portanto, zele pelo Evangelho. Volta a pregar o Evangelho. Volta a santificar a vossa vida. Sede santo porque eu sou santo. Santifica a tua alma, o teu espírito. Viva uma vida de comunhão com Deus, fugindo do pecado. É claro que nós não temos força para superar o pecado se não for através da graça de Deus, da misericórdia e da comunhão com o Espírito Santo. Por isso andai em espírito e vela por esse evangelho que é santo, porque Jesus é santo. Sede santo como ele é santo. Fuja da aparência do mal. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos resgatar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho sem remendo. O Evangelho puro, palavra fiel e verdadeira. Jesus Cristo não precisa de ajuda. Deus quer obediência e santidade. Porque sem a santificação não veremos a Deus. Sede santo como ele é santo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia a boa nova. Os pés do que anuncia a boa nova. É formoso, é belo. E ele disse, ide anunciai o Evangelho, não os Evangelhos. Ide anunciai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Fica com essa palavra. Medita nela e volta a ler a palavra, examinar a palavra e pregar o Evangelho genuíno. Deixa de carnalidade, anuncia Cristo. Deixa de ficar inventando moda. Não invente nada, anuncia sempre Cristo. Seja um homem cheio do Espírito Santo e dê lugar e deixe o Espírito Santo te usar. Se você examinar esta palavra e temer a Deus e propor no coração de anunciar o Evangelho de Cristo, Deus vai te usar como labareda de fogo e muitas almas vão se render aos pés de Cristo. Que Deus abençoe. Bondoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, resgata o Evangelho santo do Senhor. Resgata o Evangelho que está morrendo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, resgata o Evangelho. O Evangelho é salvação, o Evangelho é libertação, o Evangelho é alegria, o Evangelho é paz, o Evangelho é graça, o Evangelho é Jesus Cristo, o Evangelho é caminho, o Evangelho é verdade, a verdade é a vida, o Evangelho é a vida eterna. Senhor, liberta todos aqueles, meu Pai, que pregavam o Evangelho e hoje vivem uma vida de meninice, pregando chocarrice, pregando meninice, heresias,
porque não quer pregar a verdade, porque a verdade não dá resultado para o homem, a verdade não dá resultado para o pregador, mas dá resultado para o céu, que é a alma salva. O evangelho é para salvar a alma, o evangelho é para encher meu ego, o evangelho não é para me fazer mais bonito, o evangelho não é para fazer melhor pregador, não. O evangelho é para glorificar o nome de Cristo, porque o Espírito Santo que fala na minha vida, ele não falará de si mesmo, mas ele testifica a Cristo, a minha e na sua vida, nos usando para pregar o santo evangelho de Jesus Cristo. Deus querido, abençoa, levanta homens e mulheres temente a ti, que comece a buscar uma vida de oração e de santidade, e que propõe no teu coração a pregar apenas o Evangelho, anunciar o Evangelho genuíno de Cristo, que só isso basta. O Senhor não precisa da ajuda de homem nenhum, o Senhor precisa de obediência, temor e obediência, e que nós anunciemos o Evangelho por amor a ti, Senhor. Resgata, meu Pai, o Evangelho puro e genuíno, para que as almas sejam salvas. A igreja está cheia de crente morto, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, porque não há incentivo para examinar a palavra, que te conheça. Jesus disse que te conheça a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho puro e genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando. Inscreva no meu canal. Dá um joinha lá. Nos ajuda, inscreva no nosso canal. Partilhe, compartilha. Queremos pregar o Evangelho. Queremos junto orar com os irmãos. Vamos junto orar, vamos juntos crescer, vamos renovar. Nós precisamos de orar pelo mundo, mas nós precisamos de orar por nós mesmos. Nós precisamos de estar com a palavra para anunciar a palavra fiel e verdadeira. E para isso nós precisamos de encher da graça de Deus. E é só através da palavra fiel e verdadeira, de uma vida de oração, e buscando sempre estar cheio do Espírito Santo, que nós vamos anunciar o Evangelho com ousadia, e as almas vão ser salvas. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando. Bondoso Deus, receba que esse vídeo, meu Pai, que essa pequena pregação possa edificar vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Deus amado, Deus santo, Deus querido, confirma, Deus, a bênção, confirma a vitória, para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.